Fala pessoal, bom dia, Números capítulo 18, hoje é o seguinte, um capítulo cheio de ligações com palavras de Jesus, palavras do apóstolo Paulo, e realmente aqui você vai ver que o tema central é esse aqui, que Deus não é egoísta, Ele ama abençoar o seu povo, dividir com o seu povo aquilo que Ele recebe primeiro. Aqui você vai ver sobre as ofertas, dízimos, primícias, que Deus recebe, mas Ele também entrega ali para os sacerdotes, para os levitas. Então, tudo isso daqui por 11 vezes que eu fui contando aqui, Deus ele fala que serão teus, será tua, tenho dado a vocês, olha só, as tenho dado a ti. Então, pessoal, tudo isso daqui é para a gente entender que Deus ama abençoar o seu povo. Ele ama realmente entregar para o seu povo aquilo que o povo realmente anseia, que é a bênção de Deus. A palavra do Senhor diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Esse enriquecer aqui, tira da sua cabeça que sempre se refere a financeiro, sempre se refere a bem material, e não é nada disso. A bênção de Deus ela é um estado de ânimo, uma recompensa, um galardão, é algo que a gente recebe do Senhor que realmente nos transforma, é algo que não é uma caixinha única, não, é algo grandioso. Por exemplo, uma reconciliação no casamento é uma bênção. Então, uma reconciliação familiar, um pai, mãe, filhos, isso aqui é fantástico. Uma cura depois de anos de doença. Tem tantas formas de ser abençoado, tantas formas. Então, tira da sua cabeça que sempre vai se referir a dinheiro, sempre vai se referir a isso. Não é. A bênção de Deus, ela é muito maior do que tudo isso. Então, ela nos enriquece de várias formas. É claro que ela pode nos abençoar, sim, com coisas, com isso, que Deus ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele pode sim. Tanto que nós temos vários casos na Bíblia de pessoas que eram abençoadas, riquíssimas e tudo mais, mas você vê pessoas que não tinham nenhum bem material, não tinham nem posse. Olha só aqui, nesse próprio capítulo, não tinham terras, não tinham posse, não tinham nada, mas eram abençoadas pela presença de Deus, pelo próprio Senhor ali. Então, esse capítulo aqui é pra gente entender isso, pessoal. A bênção de Deus não é algo que nós devemos buscar ao Senhor, e aí Ele vai nos abençoar. É isso que nós devemos entender. Não busque a bênção, busque o abençoador. É isso que eu e você precisamos fazer todos os dias, porque a glória é dele, a glória não é da bênção, a glória é do Senhor Jesus, pelo sacrifício dele lá naquela cruz, por amor a você e a mim. Não é realmente por aquilo que a gente recebe, mas por quem ele é. Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e a glória eternamente a ele. Amém. Então é isso que a gente precisa entender, tá bom? Vamos voltar pro capítulo aqui. Vocês viram que já foi meu Deus do céu, só bomba. Vamos lá. Esse primeiro capítulo aqui, esse primeiro versículo, na verdade, o 1 e também o 23. Olha só a expressão que Deus utiliza, que eu já faço uma ligação com o livro de Isaías, a profecia sobre Jesus. No versículo 1 diz assim, então disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levareis sobre vós a iniquidade do santuário. Tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. Levar sobre si a iniquidade. Olha só. Versículo 23. Os levitas administrarão o ministério da tenda, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Então, olha isso, levar sobre si a iniquidade. Você consegue entender como que realmente todo esse sistema de sacrifícios, ofertas, de reconciliação através de sacrifícios lá no Antigo Testamento era, entre aspas, falho, porque sempre tinha que ficar repetindo, sempre tinha que se repetir. Mas lá em Isaías 53 foi profetizado que haveria de vir aquele, o Messias, que levaria sobre si absolutamente tudo. E uma vez só, não teria mais repetição. Ele levou apenas uma vez. Olha só o que diz ali o versículo, vamos ler o 5 e o 6. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, presta atenção, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, Isaías está profetizando aqui o que Jesus faria lá na cruz. Ele carregou sobre si tudo,
absolutamente tudo. Ele pagou o preço por amor a você e a mim. Por isso que nós não devemos buscar a bênção, devemos buscar o abençoador, porque o sacrifício dele foi gigantesco, para que algo muito maior viesse um dia na sua vida e na nossa vida, e que a gente já vai chegar lá. Se você abrir também em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, olha o que Paulo fala. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, ou seja, todo esse sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, ele era sombra daquele que viria. Embora eles tivessem que repetir, agora não. Jesus pagou apenas uma vez. Tá tudo pago. O acusador não tem do que te acusar. Porque se você foi lavado, remido no sangue de Jesus, salvo pelo seu amor, pela sua entrega, pelo seu sacrifício, você não tem mais dívida com o Senhor. Você precisa o quê? Adorá-lo, exaltá-lo, louvá-lo de todo o seu coração. Primeiro com a sua vida, né? Então a nossa vida tem que ser entregue ao Senhor, consagrada a Ele. É isso que a gente precisa entender. Porque não tem sentido, pessoal, não tem sentido viver uma vida assim, eu tenho casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu durmo tranquilo, eu tenho um trabalho, eu tenho uns probleminhas ali, eu vou, tal, não sei o quê, mas essa é a minha vida, é assim, ponto final. Não. A gente tem que pegar essa palavra aqui, absorver ela e aplicar em todas as áreas. O seu trabalho tem que ser uma bênção para as pessoas. A sua vida tem que ser uma bênção para as pessoas. O seu reflexo no espelho tem que ser Cristo para as pessoas. É isso que a gente precisa entender aqui. O que Deus nos abençoa é para mostrar a glória dele, não é para mostrar a nossa glória, porque nós não temos nada, meu Deus do céu, a gente é pequenininho, a gente é minúsculo, e Deus, ele entrega para nós as bênçãos dele, para nós mostrarmos para todo mundo que realmente a glória é do Senhor, a bênção vem de Deus, e aqueles que buscam ao Senhor também serão abençoados. É isso que a gente precisa entender, porque realmente, como eu falei, tem pessoas que colocam a bênção de Deus como uma caixinha, e não é assim que funciona. O sacrifício dele naquela cruz foi para nos dar a maior bênção que qualquer ser humano podia receber, a vida eterna, uma herança incorruptível. Olha só porque eu estou falando isso. Porque no próprio versículo 23 fala que os levitas não tinham herança nenhuma. Olha só, pelas vossas gerações estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança vocês herdarão. Olha só. E o próprio Arão também recebe essa palavra do Senhor, no versículo 20. Na sua terra, posse nenhuma terás. E no meio deles, nenhuma parte terás. Ele não podia ter nada. Olha só, não podia ter nenhuma posse, não podia ter nenhuma terra. E Deus fala assim: eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Olha só, pessoal, a herança de Arão, a herança dos levitas, a herança de todos aqueles sacerdotes lá, era a presença de Deus, era realmente o Senhor, era o Senhor que nos abençoa, que nos guarda, que nos livra. Então, não existe isso de que uma pessoa é rica financeiramente, ela tem um monte de coisas, nossa, Deus abençoou ela com tudo isso, e uma pessoa que não tem tantas condições, que não sei o que, ela não é tão abençoada. Tira sua cabeça, pelo amor de Deus. Essas pessoas que não tinham posse, não tinham terra, mas eram abençoadas com os seus ministérios, com os seus dons, e Deus estava com eles. Então a gente precisa entender isso. Nós devemos buscar o abençoador para ele nos abençoar daquilo que nós precisamos. Olha só em Mateus capítulo 6, versículo 31, para você entender. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. É isso que a gente precisa entender, pessoal. Ele bem sabe de tudo que nós precisamos. Por isso que quando nós buscamos o reino de Deus, o Senhor Jesus, o nosso Pai, em primeiro lugar, nós receberemos dele essas bênçãos naturalmente.
em cada área das nossas vidas. É isso que você precisa entender. Pare de ficar buscando a bênção, aquilo que você precisa. Busca ao Senhor, medita nessa palavra, dobre os seus joelhos, ame ao Senhor pelo sacrifício dele na cruz. Foi por amor, não foi por obrigação, não foi por necessidade, não foi por interesse, não foi por amor. Então é isso que eu e você precisamos guardar no nosso coração, que Deus ama abençoar o seu povo, mas eu e você precisamos adorá-lo, servi-lo de todo o nosso coração, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, tá bom? Entenda isso daí. Nos vemos no capítulo 19. Um grande abraço, Deus abençoe.